Boa noite para vocês que estão entrando. Olá para vocês que estão assistindo. Retornando aqui mais uma vez a live de apresentação do projeto do NAPER. E além do NAPER, nós iremos falar também sobre o Rolfing, sobre o que é um NAPER em si, sobre estudos, sobre toda a pesquisa, sobre as pessoas que estão por trás, né, do projeto. Então, por trás de todo o projeto tem pessoas. E eu vou convidar convidei o Luiz. Aê! Estamos coloridos, Luiz. Gostei, hein? Gostei dessa Eu estou no NAPER. toda. Eu estou na sala do NAPER. Você está na sala do NAPER, está na doutora Arnaldo. Vamos Isso, os apresentar para quadros. as pessoas. Esse quadro é muito legal. Eu vou convidar aqui a Thaís e a Rô. Se você tiver aí, Rô. Ahá! Vamos lá, hein? Vamos lá. Mandando good vibes para tudo tá certo. Agora só falta a Rô. Rô, cadê você? Aqui, chegou, entrou, eu vou te convidar. Agora vai. Agora vai. Oficialmente começamos. Rô, você tá me vendo? Tô. Tá. A minha imagem, como eu te vejo, é uma imagem que não aparece você. Aparece algo cinza. Você. Chama tudo. Agora sim! Eu entrei. Cadê o Luiz? Então começamos, né? E aí, para começar a live de hoje, eu vou começar com uma frase que eu vi aqui, que veio da Rô. Nós, profissionais de Rolfing, não curamos doenças. Somos profissionais invocando saúde. E para mim, esse lugar de invocar saúde, ele vai para um lugar muito mais profundo, né? Do que só curar o sintoma, só curar a doença, e a gente pode também trazer um pouco mais de palavras sobre isso, né? Então, antes da gente, agora começando, eu quero apresentar as pessoas que estão aqui, né? Nós temos o coordenador do NAPER, o Luiz, é uma honra ter você aqui, Luiz. A gente se encontrou, se conheceu pessoalmente na doutora Arnaldo, aí onde você está, na sala onde vocês, inclusive, fazem o atendimento, né? O Luiz é licenciado em Educação Física e técnico desportivo pela Universidade Estadual Paulista. Então, você trabalhou com atletas, né, Luiz? É isso? Sim, eu fui atleta e trabalhei com atletas por muito tempo, desde a formação até o alto nível, até o esporte de performance, realmente. Uau, uau, uau. Além de ser golfista, né, avançado, há quantos anos você é golfista? Esse ano vai completar 10 anos de formado. Vou completar 10 anos. Uau, 10 anos de formado, né? Membro, membro da Associação Brasileira do Rolfing, né? Coordenador do Núcleo de Atendimento e Pesquisa de Educação do Rolfing, né? O projeto do NAPER. E, Luiz, né, a gente conversou um pouquinho e antes de chegar para a apresentação das meninas, né?
Todos esses anos que você vem trabalhando com pessoas, com atletas e com pessoas também no projeto, hoje em dia, quando você levanta da cama e vai para a doutora Arnaldo para um dia de atendimento no NAPER, o que te motiva, o que te faz chegar até aí e fazer o trabalho que você faz hoje? É a paixão pelo Rolfing, é o amor realmente pela arte, né? Filosofia, ciência e arte. Então, o que me move é isso. E a paixão pelo aprendizado, por trazer coisas novas, por poder ajudar as pessoas realmente nessa arte do Rolfing. Legal, legal. E você hoje está na doutora Arnaldo na sala, né? Onde acontecem os atendimentos. Você pode Sim, eu acabei mostrar de um fazer um pouquinho? atendimento. Oi? Acabou de fazer um atendimento, tá? Por isso Isso, assim, né? Eu senti a atmosfera colorida da sala, né? exatamente. E você Exatamente. pode mostrar um pouquinho pra gente como que é a sala onde vocês atendem? Vamos Posso, fazer um tour pela sala. posso. Não tem Deixa eu... problema se tem baguncinha do lado. Não, eu quero tentar virar a câmera. Como é que eu faço isso? Vamos ver se é Bom, muito desafiador. Se for vai, muito desafiador, não, tudo bem. não, vai no... Ó, Aham. É uma sala, né, que atende mais de uma pessoa por vez, né? Então, para quem não conhece, esse espaço na Doutora Arnaldo, além de receber atendimentos, né? Então tem rolfistas que atendem particular, né? O projeto NAPER acontece aí, o Rolf Movement acontece aí, a formação de Rolfing também acontece nesse espaço. Então é um lugar com muita história. Muito bom. deu para ter uma ideia? Deu saudade daqui. E eu quero apresentar também a Rô, né? Que a Rô é uma das pessoas mais antigas que tá no NAPER, né, Rô? Quantos anos? 17. 17 anos. E há 18 anos você é rolfista, né? Isso. Eu entrei no E eu, ramo logo depois que eu me formei. e eu descobri uma coisa interessante vendo o seu currículo, porque além de todo o estudo que você fez uma grande transição de carreira, né, Rô? Você veio da área do jornalismo você mudou a sua vida, fez a transição de carreira, estudou Rolfing, né? Começou a atender como rolfista, né? E além de todo esse estudo, hoje, né, você é professor assistente do educacional, né, da ABR. Estudou Flamengo? Aqui ficou a curiosidade passando pela minha cabeça. Como é essa história de Flamengo? Conta pra gente um pouquinho, Rô. Deixa eu falar, não estou vendo o Luiz, só estou escutando. Mas tudo bem. Eu até tirei o post que estava lá do Antônio Gades no meu story para colocar a nossa live, porque eu falei, não, vai ficar muita poluição, eu tirei. Eu estudo flamenco desde 98. É uma arte muito difícil e, assim, nunca você está completo, igual no Rolf. Estudo Rolf há muito tempo, eles estão indo em paralelo. E eu fui estudar do Flamengo que eu conheci o Rolf. A minha maestra, que hoje mora em Portugal, que foi quem me colocou, vai fazer Rolf. E o maestro também, que era o nosso músico Carlos, vai fazer Rolf. Então eu vim fazer, primeiro fui fazer, e depois me apaixonei e fui fazer liberação. E o flamenco foi onde, na verdade, eu comecei a reorganizar meu corpo. Uau, Eu tinha tendinite tenossinovite quando eu fui fazer flamenco. uau. E aquela posição de braço, florei a mão e faz. Foi isso que me foi voltando os meus movimentos. E aí tem duas coisas que eu agradeço. O Flamengo ter me colocado no Rolfing, né? E eu ter podido estudar. Até hoje, eu estudo tanto o Flamengo quanto o Rolfing. Uau. Nossa, que lindo, que lindo. O Flamengo é lindo. É uma dança forte, poderosa, né? Como o Rolfing. Como um Rolf. Como um Rolf. E Rô, o que te motiva a fazer hoje o que você faz? Bom,
como o Luiz disse, né, somos todos apaixonadíssimos pelo Rolf, né? Ele é um método envolvente. Muitas histórias, principalmente que eu trabalho de assistente, a gente faz entrevista com os alunos, quase todos falam, não sei, talvez eu continue, que você pode fazer só a liberação e esperar um tempo para resolver. Mas todo mundo, não, eu vou. Ele vai te pegando, vai puxando uma rede. Tanto que a face é uma rede, mas parece que a gente joga a rede e vem trazendo todo mundo, né? E tem aquela outra história, um outro texto que fala que a gente, como golfista, né, ensina o cliente a atravessar o rio. Ele vai para outra margem, né? E depois você volta com o barco, ele fica, você vai pegar um outro cliente e ajuda a atravessar. Então, tudo isso é muito envolvente. E fora isso, eu tinha o jornalismo estava um tanto quanto saturado, né? E as pessoas cada vez mais se individualizando. E quando eu comecei a estudar Rolf, eu percebi que tinha o toque, e faltava toque. Foi o que me chamou a atenção para fazer todo esse estudo que eu fiz e todo esse caminho que eu fiz até agora. E que faço. Legal. Que lindo, Rô. Que lindo. Eu me sinto muito feliz em ter você aqui comigo, com a gente aqui nessa conversa, viu? Eu agradeço. E a Tânia? Tânia. Ai, peraí, que deixa eu chegar aqui. Deixa eu chegar aqui na Tânia, no currículo dela também. A Tânia é a mais nova integrante do NAPER, que não parece a mais nova integrante do NAPER. É uma mulher cheia de conhecimento, né, Tânia? E a gente também teve essa oportunidade de falar de muitas coisas importantes, né? Golfista desde 2019, né? Mestre em artes cênicas, né? Especialista em sistema Laban. Como se pronuncia? Como se diz? Laban. Laban Laban. Barteniff, sim. Uhum. E também licenciada em dança, né? Eu amo dança. Tudo que tem a ver com dança, sorriso abre, né? Me fala um pouquinho como que é essa relação desses estudos que você fez, né? Da dança com Rolf, com Laban. Como que tá essas ferramentas, né? E como você traz todo esse trabalho para o mundo? Ai, ótima pergunta. Essa pergunta é algo que ainda me move, né, inclusive, porque são áreas de interesse e que convergem, né, nesse momento presente. Então, a minha escolha pelo estudo do Rolfing foi uma migração, foi um momento da minha vida onde eu estava atuando nas artes cênicas, né, completando o mestrado em artes, e eu tive um episódio na minha família onde a minha irmã, ela estava passando por um quadro de saúde terminal e, enfim, foi uma situação que bastante importante para mim, para eu decidir dedicar uma vida à saúde. E então o Rolfing chegou para mim como uma luz, realmente uma alternativa, uma possibilidade de existe alguma outra coisa, existe algum mistério aqui, e eu sinto que pelo Rolfing, ou através desse estudo, isso vai se iluminar. E é uma vida, né? Uma vida de estudo, né? Uma vida de dedicação, uma vida de conhecimento, de aprendizagem, né? E, enfim, eu ouvi, né, sobre o Rolfing no mestrado, uma disciplina sobre análise de movimento, e o Bergodá era um dos textos que a gente leu, né, sobre percepção, e isso foi me chamando, né? Nossa, que interessante tudo isso, mas não tinha ideia, né? Então, terminei o mestrado, e aí só depois que eu fui começar a minha série de sessões, né? Porque para fazer a formação mesmo a gente
precisa passar pelo processo, viver a própria experiência. E então eu iniciei essa jornada, mas foi algo que chegou e é isso. Parece que o Rolfing escolhe a gente, né? Não é a gente que escolhe o Rolfing. Exatamente. Exatamente, e tem um mistério, né? Tem uma coisa a mais o Rolfing. E uma curiosidade, Tânia, como você continua dançando? A dança faz parte da sua vida? Olha, por um momento eu falava, bom, eu estou dançando de outras formas, como atendendo, enfim, praticando primeiro liberação miofascial e depois o próprio Rolfing. Hoje eu entendo que também o gesto artístico, assim como, né, a Rô tá no flamenco e compartilha com a gente as imagens, né, da dança, eu sinto que é importante também vivenciar a dança como gesto artístico, né? Inclusive para o autocuidado, né? Porque na formação do Rolfing, a gente é muito convidado a esse autocuidado. Antes, né? Até antes do cuidado para o outro, né? Se esse outro só é que nem colocar a máscara, né? A gente coloca a máscara primeiro na gente para poder colocar a máscara no vizinho, né? Se a gente não está bem, como é que a gente pode servir ao bem das pessoas, né? Eu sinto que isso é muito Excelente. bonito. E o que te motiva a fazer o que você faz hoje todos os dias? Me motiva esse chamado, ao que o Rolfing me chamou, me invocou, né? Ao despertar da saúde, assim, como você bem introduziu a nossa live hoje. Luiz, eu queria te fazer uma pergunta, né? Na sua experiência, qual é o diferencial da formação de Rolfing? Você que passou pela jornada, né, de se formar, de acompanhar também alunos, de acompanhar toda a trajetória. Qual que é o diferencial da formação de Rolfing da ABR, na sua experiência? Uma formação holística, é enxergar o ser humano como um todo realmente. E, assim, tecnicamente, a partir da liberação miofascial, é muito bem cuidada essa formação, né? Muito bem estudada. São professores de altíssimo nível e, assim, acho que nós estamos inseridos numa das melhores escolas mundiais. Tá? Então, e essa questão, essa visão do ser humano realmente como um ser total, um ser global. Para mim, acho que essa é a diferença. Excelente, excelente. E Rô, quer trazer um pouquinho de palavras sobre o diferencial da formação? Então, nós estamos no paradigma da integração, né? Como outras colegas nossos que trabalham com outras experiências que trabalham com somático, né? Então, a gente não conserta, a gente não relaxa, a gente simplesmente, ou totalmente, dificilmente, não é tão fácil assim, e integra. Então, a doutora Aida falava assim, separar, diferenciar é fácil, quero ver integrar. E a gente integra no campo gravitacional. Então, se você integra uma pessoa no campo gravitacional, quer dizer que você vai permitir, e ela vai se permitir, sobretudo, porque a gente trabalha junto com a pessoa, né? Vai se permitir que ela ocupe um lugar que é dela. Um lugar que às vezes a gente esquece que é nosso. Então, isso tudo faz uma diferença em relação a outras práticas que também buscam, muitas delas, isso também, mas o Rolfing vai de uma forma diferente. Como o Luiz falou, a gente vê a pessoa globalmente, o tempo inteiro a gente está trabalhando tudo. Então, o estudo, ele é diferenciado em partes, porque pedagogia, né? Então, a gente vai ensinando em partes, tanto que a primeira formação é anatomia, e a anatomia de uma forma muito funcional, tem a classe, que tem como a gente trabalha na anatomia dentro do Rolfing, né? E no liberação, a gente começa a trabalhar com toque, é dividido por módulos, e o primeiro deles é a cintura escapular. Por quê? A gente vai tocar. Delícia. Ele vai se dividindo para a gente ir integrando exatamente as técnicas da liberação miofascial sistêmica, é a principal técnica do Rolfing. A gente vai, então, integrando
para que as pessoas vão progredindo. Então, vai todo mundo avançando. O cliente avança no processo, e o aluno, o que está estudando, né, o assistente, o professor, vai avançando conforme a gente vai trabalhando. É sempre uma troca, é sempre um aprendizado. Por isso que é gostoso. Me deu vontade de mergulhar nas aulas de vocês. Venha! Tânia, quer trazer um pouquinho de palavras sobre os diferenciais? Do Rolfing em relação a outras práticas somáticas? Da formação de Rolfing dentro da ABR, né? Dentro da sua experiência também, que você percebe que é um diferencial. Bom, a formação na ABR, para mim, é um espaço que eu senti como casa, logo de início, assim. Também foi um movimento de volta à casa, de fato, né? Eu estava vivendo em outra cidade, então eu fazer esse caminho da formação foi integrar de novo a minha vida. É como se ela tivesse voltado ao rumo, assim. Interessante poder falar isso aqui e estar revelando isso para mim mesma enquanto falo. Então o lugar era até outro lugar, era uma casa de fato, né? Depois da pandemia mudou, né, o lugar, mas entrava, era uma casa, né? Você entrava, tinha uma sala e todos felizes, assim, tinha um lugar de muita satisfação de estar ali e vivendo um espaço de aprendizado mesmo, né? E os professores muito capacitados e ao mesmo tempo muito tem uma paixão também que move pelo dar aula, por compartilhar conhecimento e também estarem aprendendo enquanto ensinam, assim. Então, um lugar apaixonante, né, de estar ali, se sentir vivo de novo, assim, olha, tô nascendo aqui. Então, um diferencial também, de uma forma talvez mais técnica, né, que é a formação do Rolfing no Brasil, ali é o estrutural e o movimento. Então, a gente não tem como formações separadas, né? A visão de um trabalho mais através de manobras no tecido conjuntivo e depois um trabalho mais de percepção de movimento. Isso tudo já vem de uma forma integrada. Então, ao mesmo tempo que a gente vai, né, compreendendo a anatomia, a cinesiologia e a qualidade do toque, as relações terapêuticas, elas vão também em interface com a compreensão de que é sistema nervoso, de que é um ser humano, não é um corpo, né? Então, isso não é um corpo, isso é uma pessoa inteira, né? Então, tudo isso se destaca na formação em Rolfing, da ABR. Excelente. Eu senti você falando. Fazendo um comentário, Tárika, no Brasil é a única formação que é dupla, então é o único lugar que existe essa formação, né, em ofício estrutural e movimento. Tá? E também é o único lugar que existe o NAPER, que existe um núcleo de atendimento no Brasil. Sabia! Não tem nenhum ambulatório de atendimento em nenhum lugar do mundo. O Brasil é o único lugar que existe isso. Uau, uau! Muito legal você ter falado isso, Luiz, porque eu vou pular um pouquinho e Tânia, me fala um pouco, né, sobre, eu não sabia, né, que no Brasil é o único lugar que existe, né, o núcleo do NAPER, né, e como isso pode impactar a jornada do aluno com relação, poxa, me formei, o que eu faço agora, né? Você quer me explicar e falar um pouquinho mais sobre isso? Pois é. A gente até tinha comentado assim quando a gente se reuniu, né, para preparar um pouquinho a live, e aí surgiu isso, né, que como eu sou a mais nova aqui do núcleo, cheguei tipo agora, sou a número 72, né, enquanto eles são lá para antes, eu, assim, acabei de chegar, cheguei em setembro do ano passado, estou aqui com o terceiro cliente e já
poxa, bastante envolvida com as discussões, né, do grupo, porque somos 8 rolfistas atendendo, eu, a Rô, o Luiz, tem o Rodrigo, tem a Thaís, tem a Thaís Uchirubira, tem o Rodrigo, tem o Fábio, tem o Pedro e a Paula que estão junto com a gente, né? Sempre acompanhando e fazendo supervisão, sempre presentes, assim, à sua maneira, né? Dentro de todas as possibilidades. E aí eu comentei, né, que para mim, eu na época que me formei, não estava em São Paulo, então eu não pude, logo que eu terminei, participar do núcleo, mas eu tinha muita vontade, porque assim, é como tem tanto conhecimento novo e o núcleo é realmente um lugar onde a gente coloca em prática todo aquele conhecimento que a gente é, aprendeu, e isso de uma forma acompanhada, né, com outros rolfistas fazendo discussões de caso. Então é uma forma da gente seguir aprimorando, seguir estudando e adquirindo experiência de fato, né, junto com os nossos pares e de forma supervisionada, né? Então é uma forma de uma educação continuada também, né, o NAPER. Isso, isso. Muito legal. E algo que a Rô, né, sempre comenta, né, com relação, e que isso me traz, assim, muita segurança, me traz muito mais segurança também, porque não é algo que fica solto, né, existe muito estudo, existe muita pesquisa, existe muita produção de artigos científicos, né, a partir desse núcleo, né. Ou você quer falar um pouquinho sobre essa relação de todo esse trabalho de pesquisa, de artigos, de estudo e trabalho? Então, quando o Luiz falou que nós somos único no mundo, né? Nós temos um banco de dados que está chegando a 2.000 clientes. Então, desde o número 1, né? A gente tem lá, número 1, quando a gente começou a montar os questionários, que era um pouco mais simples, né? E depois a gente foi aprimorando o questionário, revisando. Eu te falei, a gente tem um livro desse tamanho assim, mostrando como que as pesquisas iam indo, como os questionários iam feitos, porque por um banco, para você colocar uma pergunta, e que já não está lá, é um trabalhão imenso. Para você tirar uma, igual. Então, você tem um dado todo estatístico. A gente estava nesse banco num programa chamado PSPP, e agora a gente está passando esse banco do PSPP para o Google Forms, para que os questionários indo para um link, né, a gente possa abrir o DAP para fora de São Paulo, para fora, dentro do Brasil, né, na América do Sul, que a gente também tem rolfistas formados lá. A Associação Brasileira, ela é Brasil e América do Sul, e então a gente poderia abrir esse leque. A gente está testando, né, e então todo esse trabalho que a gente tem é um trabalho que não tem mesmo em outro lugar. E os casos que a gente tem, eles estão todos aqui com a gente. Eu tenho um caso que foi publicado lá no jornal do DIRI, do Dr. Africs Institute, há muito tempo. E a esta minha cliente, que continua com o trabalho, sempre vem fazer manutenção, acabou de me mandar uma mensagem aqui que podia estar acontecendo com a minha câmera. E o bingo foi dela mesmo. Olha que interessante, né? Então, e a gente tinha também, tem acho que 4 rolfistas que publicaram neste jornal. Daqui publicamos no Jornal Brasil, que hoje não tem mais, publicamos lá. Então, a gente tem as fotos, né, são 24 pós-graduações que a gente fez na Unítalo, né, supervisão do Pedro. Então o Pedro supervisiona a UNAP, ele supervisiona essa parte dos estudos de caso, a Paula também dá uma supervisão de caso, então a gente está sempre ali acompanhado. Então, os clientes que passam pelo NAP, eles sabem disso, eles são clientes do grupo, do núcleo. Ele vai ser atendido por mim, ou pela Tânia, pelo Luiz, mas ele é do grupo. Então, a gente tem reuniões quinzenais, onde a gente faz a supervisão, por isso que a gente faz vídeos e fotos, para poder fazer a discussão de casos. Então, a gente tem um material imenso. E esse banco, a gente está agora afinilando com os Estados Unidos também, com a escola de lá, para que a gente possa fazer pesquisas já dentro dos dados que a gente tem, para montar, né, textos a partir do que a gente tem. E no Google, agora, a gente está colocando, esse do PSPP, ele é quantitativo. Então, mede números só. Agora,
ou só não, né? Tem 57 questões medindo cada item. Se você tem tantos anos, se você é casada, não é, se você tem filhos, não é, se você tem dor aqui, ali, cá, as dores são todas divididas por código, as outras, vamos dizer, como comorbidades também são todas divididas. Então, é tudo muito organizado. Então, dá para fazer a pesquisa sobre o que a gente já tem, né? E a gente, então, vai começar a escrever a partir disso, dessas pesquisas um pouco mais dinâmicas, porque vem no jornalismo, por exemplo, aí você coloca lá, 50% tem dor lombar, 30% todo mundo diz, dor lombar é uma dor constante, todo mundo vai querer ir atrás para ler. Então, o dado da pesquisa, veja os dados do IBGE, né? Quantas coisas se falam daquilo lá? Mesma coisa no nosso banco. Ele é único no mundo, ele é um tesouro. Então, ele está um pouquinho parado lá, agora a gente está começando a dar uma movimentadinha, vamos fazer um roupa movimento neles, né, Tânia e Luiz? Para a gente agora acordar um pouco mais isso, né? São projetos que às vezes a gente vai parando porque tem outro, vai parando porque tem outro, mas a gente sempre retoma e vai buscando. Agora, voltando ao cliente, ele sabe disso, então ele sabe que ele vai entrar nesse banco, né? Ele contribui para a nossa pesquisa, por isso que ele tem que responder questionários, coisas e tal, para poder alimentar o banco. Então, ele também é responsável, ele ajuda na pesquisa, o cliente ainda ajuda no projeto, porque aquele que pode pagar mais para aquele que pode pagar menos, entende? Então, vai todo mundo ser atendido. A Ilana colocou Routing para todos. Então, o NAPER é uma porta aberta do Routing para todos. Legal. Legal, legal. Então, para quem não sabe, né, NAPER significa Núcleo de Atendimento e Pesquisa e Educação em Routing. Tô certa? Certíssimo. Perfeito. E Luiz, me explica um pouquinho. Então, tem o projeto NAPER, né? Me fala um pouquinho, o que é o NAPER e o que é o projeto NAPER? Qual que é a diferença? Me fala um pouquinho do projeto e quem pode participar do projeto, né? Então, as pessoas que estão assistindo a gente, quem pode participar? O NAPER é o núcleo, realmente, é onde as pessoas são atendidas. É como se fosse uma clínica. Tá? E é só procurar através de um telefone da Neuma, que é a nossa secretária, e se inscrever para ser atendido. Então, nossos atendimentos são de terça, o dia todo, né, das 8 às 18, quarta também, e quinta pela manhã, das 8 ao meio-dia. Tá? Todos aqui na Doutor Arnaldo. E alguns clientes podem ser atendidos em consultórios particulares, mais rolfistas pertencentes ao nosso núcleo, por conta de não ter, né, ter muito horário de atendimento aqui. Né? E o projeto NAPER é um projeto que nós elaboramos para atender pessoas que nunca passaram pelo routing, que nunca sentiram o toque do routing, né? Então, é uma terça-feira por mês, das 18h30 às 20h, são 3 atendimentos, também você tem que fazer a sua inscrição. Então, nós fazemos uma vivência e atendemos essas pessoas que querem saber mais a respeito do routing. Ótimo, ótimo. E para quem quiser saber mais, né, você pode entrar no link da bio do Instagram da ABR, também tem algumas informações, né, pelo site, né, tem alguns contatos, informações, né, pode me escrever também, que eu encaminho, né. Essa é uma grande oportunidade de realmente experimentar e sentir no corpo o que é o routing, né. Exatamente. Posso só completar? Vai lá. Fala, Lu. Pode falar. Não, eu só ia completar, Lu, o que você falou, que é uma outra observação importante. Nós atendemos crianças a partir de 12 anos. Legal. No NAPER. Então, se houver necessidade, às vezes há, de crianças menores, elas vão para os consultórios de um dos integrantes do NAPER para poder fazer o processo, para ficarem mais à vontade, né? E também com a privacidade que criança merece e precisa. Ótimo, ótimo. Então, vocês atendem adultos, adolescentes e crianças acima de 12 anos, né? Aí na Doutor Arnaldo, aí no núcleo, né? E em alguns casos também na própria clínica.
Alguns de vocês atendem crianças com menos de 12 anos de idade. Vocês atendem? Você atende, Luiz? Arroz? Eu não. Não. E eu que tenho atendido mais crianças, a Thaís também está atendendo agora um pequenininho, né? E eu estou atendendo um de 5 e um de 4. E são crianças que têm algumas comorbidades, né? E para o desenvolvimento delas, então é muito importante. Atendi também já crianças um pouco de 11 anos com estirão de crescimento, 12 anos, 13 anos com estirão de crescimento. E depois vem os adolescentes, os jovens, né, os adultos, e também gosto muito de atender idosos. Eu trabalho no núcleo de idoso, né, dando aulas de Wolf Movimento, né, adaptadas, né, e criança e idoso para mim tem muito a ver. Um em desenvolvimento, o outro também em desenvolvimento, mas muito sábio. A criança precisando de espaço e toque, né, um pouco mais de organização naquele monte de coisas que ela gosta de fazer, e o idoso com a sua sabedoria precisando de mais toque ainda nesse tipo de sociedade que a gente tem hoje, onde às vezes tanto a criança quanto o idoso ficam tantos, né? Exato. Nossa, Rô, você tocou num tema assim, muito importante, né? Com relação ao toque. As pessoas estão se tocando cada vez menos, né? Principalmente idoso quase não recebe o toque, né? Sim. E algumas crianças também, porque os pais às vezes chegam, estão ocupados, não quer brincar, não quer falar, não quer conversar. Aí começa a crescer, chega da escola, né, tem outros tipos de assuntos. Peraí que eu estou fazendo uma coisa, peraí que não sei o que lá, peraí que não sei o que lá, peraí que a gente está sempre ocupado. Com esse mundo que a gente vive, o tempo parece que não tem mais 24, tem 27, 28 horas. Então, esse tipo de sociedade que a gente está vivendo faz com que a gente realmente não perceba tanto a necessidade do outro. Porque às vezes o toque não é só o toque, mas também o toque verbal, né? Aquela coisa de que você quer falar, você ser escutado, né? E aí, dessa forma, você também está tocando. Você para, você olha, né? E é isso. Exatamente, exatamente. Você quer trazer um pouquinho de palavras, Tânia, sobre o toque, essa relação do toque e o quanto que ele pode transformar, né? Eu, assim, ouvia dizer, né, ou ouvia muito isso, né, de que o Rolfing é dolorido. Eu nem sabia, mas estando na escola, eu fui ouvindo, né, essas coisas. Não, porque, parece que o Rolfing vai com o cotovelo, vai com força e tal, mas não sei, né, assim, não, de fato, para mim, o Rolfing nunca foi dolorido, nunca foi agressivo, nunca foi um toque forte, muito pelo contrário. E durante a formação a gente também é apresentado a várias qualidades do toque, né? Então isso que a Rô estava falando, né? Que a gente toca com a palavra e toca com o olhar, toca com a presença. E, e é o diálogo entre dois sistemas nervosos, né? Não é somente o toque, a mão. Claro, a mão, o toque tem uma informação importante, mas esse diálogo acontece de muitas maneiras. Mas falando do toque da mão em especial, existe o toque leve, existe um toque mais firme e existe toda, né, a modulação entre um toque mais leve e um toque mais firme também no diálogo com quem a gente está acompanhando. Porque o leve para um, às vezes, é pesado para o outro. Então, é sempre uma relação, né? E, e a gente também vai, eu sinto, né, refinando a intenção do toque, porque isso muda também, né? Muda o que vai acontecer, o que a gente vai sentir, o que vai poder florescer a partir daí, né? Entre cliente e o rolfista, né? Exatamente. Por isso, o quanto que é importante a gente saber se perceber, se sentir, né? Tá com a gente para poder estar com o outro, né? E em algum momento vocês, né, viram essa diferença de uma pessoa que entra na sala
o consultório de vocês entra de um jeito, e aí, depois da sessão, ou depois do toque, algo aconteceu e a pessoa sai de uma forma diferente. Em algum momento vocês viram isso de uma forma assim, que vocês poderiam compartilhar um pouquinho de como que é essa mudança, essa transformação, essa alquimia que acontece durante uma sessão? Eita, perguntinha difícil. Eu só Primeira arranho dama. perguntas difíceis. Fugindo do nosso roteiro. Um turbilhão de pessoas e imagens passam assim pela cabeça da gente nesse momento, né? Bastante gente vocês atendem, né? Em muitos anos de trabalho. Mas olha, eu acho assim, há pessoas que começam a fazer o processo, você fica assim na primeira sessão, ele não vai voltar. Entendeu? Apesar de todo o cuidado que você teve, toda a atenção, mas fala, ele falou que o Rolf não é para ele, não vai voltar. Aí a pessoa volta. Você fala, opa, né? Voltou, né? E aí vai mudando. Tem clientes, por exemplo, que mudam. Os meus, né? Não sei, os pessoal também deve ser, porque é muito, vamos dizer, relacional a equipe inteira, todos os golfistas, toda a comunidade, assim, que quando a gente faz reuniões com a comunidade, a gente sente isso, o pessoal falando o tempo inteiro. Tem gente, por exemplo, que muda a voz, sabe? O tipo de voz, tipo de palavra que fala com você. Aquele que chega atrasado não chega mais, vem no horário, sabe? Crianças, por exemplo, crianças pequenininhas, eu já tenho criança de 3 anos que fala assim, papai, fica aí na sala. Quer dizer, não quer o pai na sala junto com ele, entendeu? Já começa a individualizar, sabe? O respeito também que os pais não têm com você. Então, eu sempre coloco no final dos meus relatórios, quando a gente fala o que você ganhou, o que você trocou com essa pessoa, respeito. Legal. Que legal. Que lindo, que lindo. E Luiz, deixa eu te perguntar, você que já foi atleta, que tem experiência com atletas, né? Como o coaching pode contribuir para a jornada, para a vida do atleta, na sua experiência profissional? Assim, pode contribuir de diversas formas. Melhorando a qualidade, a percepção do atleta, melhorando a qualidade articular, né, a mobilidade articular do atleta e prevenindo lesões também, através dessa melhora. Mas aí eu vou responder a tua outra pergunta. A gente sempre, mudanças existem, independente de qualquer coisa. Se a gente percebe ou não percebe, muitas vezes não conseguimos, mas alguma coisa acontece, alguma coisa está acontecendo. Esse que é o grande barato, que é o grande lance, né? E outra coisa que, para mim, chama muito atenção é o olhar. A pessoa sai com um olhar diferente. E em determinadas sessões isso fica mais claro ainda, mais patente, né? Sai com um semblante mais aliviado, um semblante mais alegre, me parece. É bem diferente. E uma coisa que me chamou muita atenção, o Rolfing não tem muitos estudos assim com relação a certas patologias. Tá? Não existem trabalhos, por exemplo, como Rolfing e Alzheimer, né, o Rolfing e Parkinson, ainda não existe. Eu atendi uma senhora com Parkinson que, nossa, ela saía da sessão assim, e me mostrava, e saía caminhando rápido, e olha, não tô melhor, isso aqui é fantástico, isso aqui é maravilhoso. Então, a gente recebe pacientes, por sermos uma referência, com muitas patologias até graves, né, complicações. E ainda não existem estudos científicos a respeito. Então, a gente consegue obter alguns feedbacks assim, de uma forma muito legal, muito eficiente nesse sentido. Espero ter respondido. Com certeza, e você tocou num tema muito importante também, que quando você trouxe o exemplo, né, da sua cliente,
o que me chegou é esse lugar de liberdade que você pôde trazer para ela também, que ela pôde sentir, que ela pôde, né, conectar dentro dela mesma um lugar. E eu, durante o meu processo de sessão, eu fiz as sessões, né, mais de 10 sessões de Rolfing, né? Uma das coisas que eu senti foi esse lugar de eu começar a me libertar de muitas coisas, né? Então, padrões, formas de pensar, forma de andar, né? Hoje, por exemplo, eu estava fazendo caminhadas e aí eu comecei, durante a minha caminhada, a perceber o meu próprio corpo. Então, eu percebia como que eu caminhava e em muitos momentos o meu ombro estava mais tenso e eu não precisava caminhar com o ombro assim, podia relaxar o meu ombro, né? O quanto que muitas vezes eu me via caminhando e de repente os meus dedos do pé começavam a subir a ponto de furar o tênis. O tênis tudo furado. E agora, né, perceber o pé e perceber que eu posso relaxar o pé e caminhar, né? Que eu não preciso ficar com o pé tenso para caminhar, que eu posso ter um pé caminhante e sem tanta tensão a ponto de furar o tênis, né? Isso para mim é liberdade, porque eu começo a perceber o meu corpo como eu estou habitando esse corpo, como ele se movimenta, e a partir desse lugar prevenir também lesões e prevenir, falando, né, de exemplos vivos, né, prevenir doenças e tantas outras questões, né? É muito especial, de fato, né? Eu sou suspeita. E, Tânia, você quer trazer um pouquinho de palavras sobre esse clique de transformação das sessões e falar, né? São 10 sessões, por que 10? Antes da gente caminhar para o fechamento da live. Pois é, bem interessante isso. Bom, o clique é cada sessão, em cada processo, né? Um clique novo, um clique para o cliente, um clique também para a gente como rolfista que está acompanhando o processo. E às vezes o clique foi um momento ali daquela sessão que virou uma chave. E um momento que pode ter sido com toque, mas também pode ter sido com uma palavra, ou pode ter sido com silêncio também, né? Algo acontece ali. Então, essa sensibilidade a gente vai refinando mesmo, né? E a formação do Rolfing, a gente, como você falou, né, são 10 a 15 sessões. Na verdade, são 15 sessões no total, são 10 sessões estruturais e 5 de movimento, né, assim como um protocolo mais geral, para a gente passar por todos os territórios, né, que dentro do método a gente vai conhecendo e as relações. E o Naper oferece isso por um valor mais acessível, né? Então, para aquele que está com esse anseio, com essa intenção e esse sonho, né, de se formar e se tornar um rolfista, o Naper, ele possibilita, né, que você faça essa experiência, que é um pré-requisito para iniciar a formação, por um valor mais acessível, né? Então, esse também é um outro diferencial, né? E a parte boa é que não precisa necessariamente sentir uma dor no corpo para ir fazer sessão de Rolfing, né? Deixa eu te falar uma coisa se dá tempo. Eu voltando para a estatística. Então, nas estatísticas que a gente tem dentro desses 1.700 clientes que estão já catalogados, tem assim, todos eles, nos gráficos você vê que as dores diminuíram ou ficaram igual, mas com frequência diferente, ou sumiram. E emocionalmente, todos relatam que teve alteração. Todo mundo se sentiu bem melhor emocionalmente que quando chegou. Então, isso mostra bastante a transformação estrutural, emocional, né, no movimento, né, de quanto que realmente o nosso trabalho é efetivo. Isso é uma ferramenta, é uma prova do que realmente aquilo existiu, porque está tudo lá na documentação. Não foi nada inventado, é real. E Rô, você atende na doutora Arnaldo, né? Nos dias do Naper e nos dias que você não atende na doutora Arnaldo, onde você costuma atender?
Eu atendo na Vila Prudente, Zona Leste, e na Pompeia, Ai, que legal, que legal, que é legal. onde vão as crianças. Ai, que De um lugar delícia! ou para o outro. Também idosos, que às vezes não conseguem se locomover no bairro, né? As proximidades para idosos também são importantes. Para qualquer um, porque hoje em dia a cidade está tanto trânsito, né? Que quanto mais pertinho de você, mais interessante e aconchegante é. Por isso que a gente sempre Isso, fala, encontre um golfista pertinho de você ou do seu isso. trabalho. Que gostoso! Adoro aquela região. Cresci na Zona Leste, gente. Eu sou da ZL, hein? Seguro. E Luiz, não precisa ser atleta para fazer sessão com você, é isso, né? Não. Quem quiser fazer, pode fazer. Que legal. E você atende aonde, Luiz? Eu atendo na doutora Arnaldo Legal. e na doutora Arnaldo. Legal! Não, Ah, então a galera da região de Pinheiros, né? não, eu atendo na doutora Arnaldo pelo Naper e faço uma parceria numa sala aqui também, aqui com a Paula. E também atendo numa cidade que chama-se Naper, interior de São Paulo. Então, eu estou levando meus atendimentos para lá, que minha família é de lá, eu nasci lá e também. Que gostoso, que gostoso. Ah, interior, eu sou suspeita, adoro. Tem uma pergunta aí de quem não pode arcar com o roofing, porque assim, se você for fazer sessões particulares, né, cada roofista cobra um preço. No Naper é um preço subsidiado, é um preço cheio, que é de R$150. Se a pessoa não puder, tem uma assistente social que ela faz uma avaliação e assim, é estipulado um valor para essa pessoa pagar de acordo com aquilo que ela possa pagar. Tá? Então, qualquer pessoa pode fazer o roofing. Tá? Então, nós temos um atendimento assistencial que a gente. Tá? Isso é muito bom, né, Luiz? Porque às vezes o trabalho com o roofing, ele passa uma imagem de que é só para quem tem muitos recursos financeiros, né? Isso, E na verdade eu enxergo com um olhar diferente, né? Vocês abrem a possibilidade para quem não tem essa disponibilidade de fazer esse investimento em si próprio nesse momento e fazer com um valor diferencial, mais acessível, né? E o quanto que esse trabalho é um investimento em si, né, para conectar com o próprio potencial, como a Aida costuma dizer, né, o trabalho, né, e o quanto que isso também ajuda a pessoa a caminhar pela vida e a transformar essa realidade, né? Então é um investimento em si, na sua própria saúde, né, no seu próprio bem-estar, no seu desenvolvimento a partir de dentro para fora, né? E o quanto que isso pode também transformar e mudar algumas dinâmicas da própria vida, né? Exatamente, com certeza. E Tânia, me fala um pouquinho, você atende só na doutora Arnaldo também ou não? Eu atendo na doutora Arnaldo nas terças-feiras, na parte da tarde, né? São 3 horários, às 2, às 4 e às 6. E eu atendo em Mogi das Cruzes, que é ali na linha Coral, Estudantes, né? Só pegar ali na luz, vai até o final lá no Estudantes, aí vai chegar lá no meu consultório. E eu morei 12 anos no Rio, então eu uma vez ao mês tenho uma temporadinha de atendimento lá no Rio também. E aí eu ia comentar uma coisa sobre o custo, né, das sessões, o valor e o valor assistencial, né, o valor subsidiado, e que às vezes a gente, pode ser, tá? Pode ser que aconteça. Às vezes a gente gostaria de realmente pagar, retribuir o profissional que está, né, nos ajudando, né, eu assim, me colocando no lugar de cliente, mas por condições da vida, nesse momento, eu não tenho acesso a esse valor. Que a gente usufrua desse espaço, que não se deixe de aproveitar, né? Mesmo a gente sabendo que gostaria de retribuir, essa retribuição vai vir de alguma forma, inclusive no apoio à pesquisa,
né? Que é isso, né? Essa coletânea de dados e a possibilidade de a gente poder expandir a ciência do Rolfing e a arte do Rolfing, né? Não, mas isso em termos científicos, né? Para que isso realmente cresça e se expanda, né? É. Ou presentear alguém, né? Às vezes a Sim, gente presenteia as pessoas com coisas que elas nem precisam e de repente você pode surpreender alguém presenteando com uma sessão de Rolfing, né? Ou com o próprio processo. Eu já atendi um cliente que era um presente, né? Ah, que legal. Eu ia mais. Deu um presente, 10 sessões de roupa. Ele Fica a dica, né? Fica a dica. Dia das Mães. Exato! Fica a dica, né? Presentear com sessão de Rolfing, né? Como que foi o processo do seu cliente? Você sentiu que ele se beneficia? Como que você quer falar um pouquinho, rapidinho, antes da gente fechar? Então, foi um presente é, que a pessoa deu para esse, é um homem, inclusive, e fez as 10, eu fiz as 10 sessões, e foi muito legal, muito interessante. Ele trazia feedbacks bem interessantes. Foi bem legal o processo com ele. Ele se beneficiou muito. E até hoje eu tenho contato, ele fala. Que legal, É que uma dica, legal, boa ideia. né? E sem contar que os clientes do NAPRA são os grandes divulgadores do Rolfing. Quando você pergunta de onde quem te indicou, muita gente fala, foi fulano que foi cliente do NAPRA, entende? Então, realmente funciona como divulgação, como todos os objetivos que a gente tem do NAPRA estão lá. E esse cliente, além de trabalhar para a gente contribuir para a pesquisa, ainda divulga o nosso trabalho. E os que pagam mais possibilitam os outros que não podem pagar tanto para vir. E muitas crianças, principalmente, precisam muito desse atendimento subsidiado, porque algumas, os pais gastam muito, os convênios não atendem. Então, toda essa problemática de estruturação e crescimento, a gente consegue colaborar bastante para o desenvolvimento motor. Exatamente. Nossa, você falou das crianças, eu lembrei, há muitos anos atrás, uma amiga minha, né, comentou que levou, o filho dela estava prestes a fazer uma cirurgia de coluna, a ponto que ele não ia poder mais se mover, né? E aí ela decidiu optar para fazer trabalho mais corporal, enfim. E passaram-se os anos, e ele teve ótimo resultado e não precisou fazer a cirurgia, né? E hoje ele está excelente, né? E aí passaram-se os anos, ele agradeceu a mãe. Ele falou assim: mãe, obrigada por ter acreditado em mim, não ter feito um caminho diferente, porque hoje eu tenho uma relação diferente com o meu próprio corpo. Então, como é importante isso, né, para as crianças e para os adolescentes, né, o contato com esse tipo de trabalho, o quanto que isso transforma a relação que elas têm com o próprio corpo, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, com excesso de tela, que é muito fácil, né, a gente esquecer do corpo e estar assim, muito tempo conectado com as telas, né? Então, hoje em dia é um trabalho mais do que essencial. E para a gente encerrar a live de hoje, se a sua alma tivesse um microfone agora, dentro desse tema que a gente está falando, sua alma tem um microfone e você vai mandar uma mensagem, uma pérola para o mundo todo. Qual seria? Eu e as minhas perguntas cabeludas. Quem pega o bastão? Posso falar? Nós somos saúde. Saúde é o que nós temos e o que nós somos. Saúde para todos nós. Lindo. 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 O Rolf é compaixão, paixão, acolhimento. Acolher o ser humano, acolher a alma do ser humano.
O Rolfing tá no seu caminho. É saber de onde viemos e para onde vamos. E tá em presença, inteiro, em cada momento. E eu aqui vou deixar a minha também, minha mensagem. Por favor. Rolfing, para mim, é potência. Me faz enxergar a potência em cada um. Não só a minha, mas em cada um, nas pessoas que estão ao redor também. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela dedicação de vocês, né? Por trás do NAPER, por trás desse projeto existem pessoas que estão dedicando algo que é muito valioso, que é muito mais valioso do que o dinheiro, que é o tempo. O tempo, ele é finito, ele não é infinito. E vocês estão dedicando o tempo de vocês no trabalho com as pessoas, nesse projeto, nesses estudos, nas pesquisas, né? Então, eu deixo aqui todo o meu amor, a minha honra em poder ter recebido vocês aqui e ter esse momento com vocês. E que tem uma pergunta ali da Ilana, né? Uhum. Ela pergunta se os terapeutas do NAPER são recém-formados. Talvez também uma reminiscência da minha fala, né? De que quando eu terminei a formação, eu já queria me candidatar ao NAPER. Não, no NAPER são rolfistas com anos muito diferentes de experiências, ou alguns com mais, outros com menos, mas são todos candidatos voluntários a uma vaga do NAPER, né? Então a gente ali se candidata e assim por ordem eles vão sendo chamados conforme vai abrindo uma vaga. E é um trabalho voluntário, onde a gente realmente está doando o nosso tempo, né? E a nossa energia entregando isso, sabendo que é para um bem maior, né? Assim eu vejo, né? Só complementando o que a Tânia disse, isso está, nós temos o estatuto. O estatuto determina diversas regras que o NAPER tem, e uma delas é essa, que tenha no grupo um rolfista, um avançado, um rolfista médio e um rolfista novo, pelo menos na equipe. Ou, claro, mais de um. Mas tem que ter os três, porque os três vão trocar diferentes experiências e é importante. E mais os supervisores, que são professores internacionais, e outros professores também que colaboram quando a gente está. E aí? Existe uma rede de suporte também. Eu queria te agradecer, Targa, por você mediar essa live e, né, por essa oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre o NAPER. Obrigado mesmo. Espero que a gente veja mais vezes. Com certeza. Eu não largo o pé de vocês, não. Adoro. Essa é a primeira live do Núcleo. Olha só, quanta honra estar com você, com a Tânia e com a Luísa aqui. E com todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigada. Gente, é mesmo. Estreamos, hein? Primeira live do Núcleo. Primeira de muitas. Muitos temas legais na live. Tem muitos temas. Eu anotei aqui no meu caderno várias páginas de temas que podem ser ditos, né? Conversados e explorados. Então, ó, que assim seja. Obrigada, gente. Bom descanso, viu? Gratidão. Boa Páscoa para todo mundo. Gratidão, Tárika. Até as próximas aventuras. Tchau, gente. Tchau.